Fala galera bonita, hoje eu tô querendo trazer aqui pra vocês um ranking com os exclusivos do Switch, quase todos os exclusivos do Switch na verdade, alguns eu tenho eles digitalmente, mas aqui eu vou estar fazendo um ranking das versões físicas que eu tenho, e aí deixa nos comentários se vocês concordam, discordam, o que vocês acham que eu falei de certo, o que eu viajei pra caramba, e já começando com a 53ª posição, queria colocar aqui o jogo ARMS. Esse jogo aqui, ele é muito mais pra mim uma prova de conceito, né, um proof of concept, do que realmente um jogo assim completo. É divertido, eu ainda jogo ele de vez em quando com a galera, mas é um jogo assim simples e que, assim, do hall de exclusivos do Switch, pra mim fica em 53º. Em 52º a gente tem aqui a aventura da Peach, né? A primeira aventura dela 3D, né? A última que teve dela foi no Nintendo DS, era 2D. E também era divertido. Esse jogo aqui é bacana, é um jogo mais voltado para o público infantil, só que é um jogo que tem seu carisma, é um jogo simpático, então merece aqui também não ficar em 53º, mas é um jogo divertido sim, a criançada com certeza vai adorar e, assim, cumpre o que é um jogo honesto, ele cumpre o que promete. Em 51º a gente tem aqui o Pokémon Pearl, tá? Lembrando que essa aqui é a versão... Esse jogo ele foi na verdade um remake, né, do Pokémon Pearl and Diamond. Essa aqui é a versão Pearl, tá? Versão, no caso, chinesa. É um jogo divertido, só que de todos os Pokémons que tem pra Switch, é o que, na minha opinião, é o mais simples, é o mais, assim... esquecível, por assim dizer. O Scarlet é muito mais bugado, o Scarlet e Violet são Pokémons muito mais bugados, mas eles pelo menos tentam trazer algo diferente pra forma. Esse aqui é muito arroz com feijão e, honestamente, assim, de todos, depois que eu zerei, eu nunca mais encostei. Em 50º lugar tem aqui o Mario Ace Tennis, tá? Que dos jogos de esporte do Mario que lançaram pra Switch, esse aqui pra mim é o melhor, tá? É um jogo divertido pra jogar com a galera, o modo single player ou os modos single player são bem assim, quase que inexistentes, são bem simplórios, mas eu sou fã de tênis, já joguei tênis uma parte da minha vida, então assim, tem uma certa atração por temática assim. E é um jogo divertido também, tá? Ele só é assim, muito simples e não tem quase nada de modo single player. Em 49º a gente tem aqui o remake dos jogos de Game Boy Advance, né? O Advance Wars 1 e 2, é aqui um compilado, é um remake com os dois títulos da saga. Inclusive essa aqui é a capinha do que seria o segundo, né? Esse aqui é a capa do reboot, e aqui seria a capa do segundo jogo, né? Que foi lançado pro Game Boy, da sequência. É um jogo divertido, eu particularmente gostei, zerei, tem bastante conteúdo, tá? O pós-jogo desse game é bem bacana. Agora, não é nenhum system seller, tá? Não é uma razão para você comprar um Switch, mas é um jogo bacana e, honestamente, eu me diverti mais do que eu esperava até me divertir com ele. Em 48º a gente tem aqui esse, que foi o Pokémon que fez todo mundo questionar se realmente a franquia sempre foi ruim, ou se na verdade foi um caso isolado com esse aqui. E honestamente pra mim foi um caso isolado, a franquia sim de fato é muito boa, sou grande fã dela. E assim, apesar dos bugs e das falhas técnicas, é um jogo que se propôs a inovar, trouxe mecânicas novas e interessantes, e no fundo esse jogo é divertido. É só porque pra você chegar na parte divertida você tem que passar por um monte de falhas técnicas. Mas é um jogo divertido sim, e vale bastante a pena, ainda mais hoje se você for jogar a versão de Switch 2, é uma versão bem bacana e assim, ainda tem falhas técnicas, só que o jogo agora roda muito melhor e o gráfico tá um pouquinho mais nítido. Então, assim, se você tem a opção de jogar no Switch 2, vale a pena dar uma revisitada. Se tu for jogar só no Switch 1, apesar de continuar bugado e ter uma performance bem medíocre, ainda é um jogo divertido. Você consegue se divertir sim. Em 46º a gente tem aqui o que pra mim é o jogo Musou de Switch mais dispensável, apesar de ser divertido, que é o Fire Emblem Warriors, tá? Jogo divertidinho, só que você tem tanto Musou legal, jogo de gênero Musou legal no Switch, que esse aqui acaba sendo menos interessante. Mas é um jogo divertido sim. Em 45º a gente tem aqui o Kirby Star Allies, é um jogo que foi salvo pelos patches, já comentei isso aqui no canal. É um jogo que quando foi lançado mal tinha conteúdo, aí lançaram patch atrás de patch, conteúdo atrás de conteúdo, tudo gratuito, né, através de updates.
E o jogo hoje tá bem bacana, tá? Só que é aquilo, ele lançou sem conteúdo nenhum, mas hoje ele acaba tendo bastante conteúdo. É um Kirby divertido, apesar de nem de longe ser o melhor que você tem da franquia pro Switch, mas é divertidinho. Depois a gente tem o Mario vs Donkey Kong. É uma franquia que eu nunca tinha jogado, honestamente. O primeiro jogo que eu jogo da franquia foi esse aqui pro Switch. É um jogo, assim, curto, mais divertido e, honestamente, assim, a todo momento que você tá jogando ele, você tá com algum sorriso no rosto, tá? Como jogo de puzzle e aventura, particularmente, eu achei bem divertido. No que ele se propõe, é muito bacana, sim. Apesar de ser curto, mas é aquilo. É um jogo que de vez em quando dá uma vontade, eu acabo jogando de novo, o modo desafio, as fases extras e tal, então é divertidinho sim. Pelo preço certo, vale muito a pena. Depois a gente tem aqui o Super Mario Maker 2. Eu joguei um pouco do Mario Maker 1, gostei. Agora, o Mario Maker 2, pra mim, ele melhora em tudo que você tinha no 1. Você tem agora mais mundos, no caso, mais níveis para você poder montar suas fases, né? Mais motores gráficos, né? Você tem o motor gráfico do 3D World, do New Super Mario Bros. U, Super Mario World, Super Mario 3, Super Mario original. E você consegue usar o motor gráfico, né? O gráfico desses jogos, as mecânicas desses jogos, para montar agora suas fases. O modo online eu jogo bastante as fases que os outros players criam. Até hoje a comunidade desse jogo é bastante forte, tá? Então, mesmo se você pegar o jogo hoje, vai ter bastante conteúdo. Tem uma campanha single player que é divertida, mas não mais do que isso, mas é bacaninha. E, assim, é uma versão melhorada do primeiro. Tem mais conteúdo, tem mais coisa pra fazer e tem mais formas de você criar fases. Então, pra mim, é um jogo muito, muito divertido, sim. Em 43º a gente tem aqui o Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Jogo muito bacana, na verdade, assim, uma franquia que foi muito subestimada, tá? Esse jogo aqui é muito bom, não é tão bom quanto a sequência, o Sparks of Hope, mas é muito bacana sim. Esse jogo você sempre encontra ele em promoção, seja em mídia física ou em mídia digital. É muito bacana, muito conteúdo pra fazer, os gráficos são lindos e continuam lindos até hoje. Então, assim, é um jogo muito, muito bacana. Pena que a franquia tem só 2 títulos até então, né? E como o segundo não vendeu tão bem, a gente nunca sabe se a franquia vai morrer no segundo, mas pelo menos os 2 títulos são títulos muito, muito legais, sim. Vamos lá, em 42º a gente tem aqui o Pokémon Shield, né? Que veio, na verdade, o título que veio junto. Aqui a gente tem o Pokémon Shield, tá? Esse título foi lançado a versão Shield e a versão Sword. Essa aqui é a versão Shield, tá? São poucas diferenças que tem entre umas versões e outras, tá? Você não precisa nem de longe pegar as duas, mas isso aí vocês já sabem. É um Pokémon bacana. De novo, é um arroz com feijão, só que comparado com o Pokémon Pearl, eu achei esse aqui muito mais interessante, muito mais divertido. Até porque esse aqui é um jogo original, não é nem um remake, né? Então tem isso também. Jogo divertido, vale a pena. A geração de Pokémons é interessante, tem bastante conteúdo tanto no pós-jogo como também durante a campanha. E é um jogo bem bacana, sim. Vamos lá, em 41º a gente tem o Kirby Return to Dreamland Deluxe. Esse aqui, na verdade, foi um remaster, né, pode-se dizer assim, do Return to Dreamland de Wii, tá? Eles adicionaram alguns modos novos, mas de resto, assim, não tinha muito que melhorar dos gráficos, porque era um visual cartunesco, mas é Kirby 2D, é um Kirby muito bacana, é um remaster de um jogo de Wii, mas bem divertido, e agora é bacana você ter ele com mais conteúdo, com agora na opção de jogar ele portátil também, né? Bem bacaninho o jogo, sim. E aqui temos o Xenoblade, que pra mim, de todos, né, da versão que você tem hoje pra Switch, né, o Xenoblade Chronicles 1, 2, 3 e o Xenoblade Chronicles X, o 2 pra mim é o menos interessante. Na verdade, eu nem quero o menos interessante, ele é o mais problemático quando comparado com os outros, tá? Eu tive mais problemas com esse do que com todos os outros títulos da saga. Mecanicamente, esse jogo tem algumas coisas que me incomodam bastante. O design, ele é um pouco maçante, mas ainda é um jogo muito bacana. A história é um pouco estranha, mas tá na linha da franquia, então quanto a isso tudo bem. Quem gosta, gosta. Mas honestamente o que me incomodou muito foi o pacing do jogo, assim. O ritmo dele é bem mal feito, assim, sabe, em algumas questões. Tem hora que o jogo te empolga bastante, é um ritmo bem legal, tem hora que o jogo fica num ritmo incrivelmente lento e maçante, mas no fim do dia é um jogo muito bacana, com muito conteúdo, com muita coisa pra fazer.
eu só realmente me incomodei um pouco com o design e o ritmo do jogo. Então por isso que é o que eu menos gosto da franquia, mas ainda assim zerei e joguei bastante também. Depois a gente tem o Metroid Dread. Esse jogo, já comentei isso, eu não amei ele tanto quanto outras pessoas amaram, mas é um Metroid muito legal, foi um ótimo retorno à forma 2D, tá? Provou que o Metroid ele não precisa ser somente a franquia Prime para fazer sucesso. Esse jogo vendeu muito bem também, e é um jogo bem divertido, tá? Não é meu Metroid favorito, nem de longe, mas é um título muito legal, sim. Se você é fã de Metroid 2D, você vai amar isso aqui. Tem uma demo no eShop, então se você ficou interessado e quiser baixar a demo pra ver se gostou, é uma opção legal. E é um jogo bem divertido. Não amei ele, mas não vou negar, é muito divertido sim. E aqui a gente tem, não vou nem falar que é uma versão remaster, né? Mas a gente tem a versão definitiva, a versão deluxe do Pikmin 3. Joguei muito no Wii U e também joguei muito aqui a versão do Switch. Todas as DLCs do Wii U estão aqui. Você agora consegue jogar de forma portátil. Os gráficos eles estão melhores, só que é aquele melhor que você não vê a diferença. Então, qual o propósito? Mas eu não joguei as DLCs no Wii U, joguei aqui. É um jogo muito, muito legal, tá? Honestamente, Pikmin 3 foi um jogo que trouxe de volta a franquia. Que bom que o jogo fez sucesso, porque a gente depois teve Pikmin 4. E é um jogo muito bacana, cara. Honestamente, entre o 3 e o 4, eu gosto mais do 3, mas eu entendo que o 4 é uma experiência mais completa. Mas se você não jogou nenhum ainda, eu recomendo muito começar pelo 3, tá? E aí, gostou, amou a experiência? O 4 vai te fazer também super feliz, tá? E a gente tem aqui mais um retorno à forma, né? Que foi no caso o Mario Wonder, que trouxe de volta o Mario 2D e trouxe de volta o Mario 2D com qualidade, né? Porque a última vez que a gente teve o Mario 2D foi com o New Super Mario Bros. U Deluxe, que era a versão New Super Mario Bros. U do Wii U, só que com algumas coisinhas extras, só que a galera já tava de saco cheio daquele formato de Mario 2D, então aqui trouxe o Mario de volta ao Spotlight, trouxe o Mario 2D de volta ao local de qualidade que ele nunca deveria ter saído, e começou a sair quando a Nintendo começou a explorar demais o Mario 2D, o New Super Mario Bros. U começou a explorar muito, e ficou maçante, ficou chato, ficou repetitivo, porque toda hora você estava relançando o mesmo jogo praticamente, não tinha nada novo. Então aqui trouxe inovação, trouxe um motor gráfico completamente novo, lindo também, e trouxe mecânicas novas também, né? Não só do elefante, como também roupas novas, a própria mecânica das florezinhas, né? Das Wonder Flowers, né? Cada nível ele tem ali sua especificidade, então acaba que isso tornou o jogo bem interessante. E um ótimo retorno à forma Mario 2D. Depois a gente tem Animal Crossing. Esse jogo aqui eu tenho uma relação de amor e ódio, porque eu fico sem jogar ele por algum tempo, depois eu volto a jogar e fico vidrado nele por semanas, meses. Se você gosta, você gosta. Se você não gosta, tranquilo também, mas pra quem gosta é aquilo, é uma relação de vício e de tratamento de tratamento não, é um relacionamento de internação compulsória. Em 35º lugar a gente tem aqui o que também foi um remake, né, de um jogo que teve para DS, que é o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Esse jogo aqui eu gosto bastante dele, tá? Então assim, eu tô sendo completamente arbitrário na minha escolha, é claro, né? No fim das contas é o ranking, é o meu ranking opinativo. Mas assim, esse é um jogo que eu gosto muito, tá? Eu sei que tem muita gente que acha ele um porre. Tem demo também no eShop, pra você se quiser dar uma experimentada. Mas, cara, eu acho o jogo tão fofo, cara. A história é muito divertida. Você poder interagir com pokémons sendo um pokémon, porque na história do jogo você é um humano que vira um pokémon, acorda como um pokémon. E aí você meio que constrói uma vila, você passa a construir uma vila de pokémons, e aí você vê essa vila crescendo, você vai ganhando missões secundárias pra ir ajudando os outros pokémons que vão morar com você na vila. Cara, é um jogo muito fofo, muito divertido. Tem muito conteúdo, tá? Esse jogo, depois que você zera, abrem-se novas áreas e novos tipos de missões, então tem muita coisa pra fazer. Mas é aquilo, tem que gostar da jogabilidade. É uma coisa, assim, é um formato de jogo muito amo e odeio. Eu, honestamente, amo. E em 34º a gente tem aqui o... Ih, rapaz, eu até esqueci o nome porque tá tudo aqui em chinês, mas é o Tokyo Mirage Sharp FE Encore. Né? Se quiser depois procurar aí, Tokyo Mirage, aqui onde tá aqui essas logos em mandarim, onde estaria Tokyo Mirage FE Encore. Esse jogo aqui tinha para o Wii U, e aí fizeram uma versão
melhorada com conteúdos novos e alguns ajustes de jogabilidade para Switch, tá? A versão de Wii U eu tinha jogado um pouquinho, tinha gostado. Essa versão aqui é a versão definitiva. Esse é um jogo aqui, cara, que não é nem subestimado. Pouquíssima gente conhece ele, pouquíssima gente sabe dessa exclusividade. É um mashup entre a franquia Fire Emblem e a franquia Shin Megami Tensei. Apesar de que tem uns elementos de Persona, então é meio que um saldão, né? Junta Persona com Shin Megami Tensei e Fire Emblem. E é muito divertido, tá? É um jogo bem de nicho, ok? Mas eu gostei bastante e fico feliz de ter esse exclusivo no catálogo do Switch, tá? Bem bacana, sim, pra quem tem curiosidade, dá uma olhada. Em 33º temos aqui Luigi's Mansion 3, esse aqui que é um jogo que muita gente conhece, mas pouca gente de fato chegou a jogar. Esse aqui eu posso falar que ele sim é subestimado, tá? Da franquia, honestamente, pra mim é o melhor, tá? Divertidíssimo, só peca um pouco no fator replay. Não tem muito o que você fazer depois que você zera, mas enquanto você tá jogando ali a campanha, vai te divertir muito, sim. Em 32º a gente tem aqui o Pokémon, o Pokémon Tournament DX, né? Esse é um jogo também que tinha pra Wii U. E aí fizeram um jogo, uma versão aprimorada, nem foi nem um remaster, uma versão aprimorada dele pra Switch, com novos personagens, novos estádios. E é isso, porque de os modos são os mesmos da versão do Wii U, tá? Não tem nenhum modo novo adicionado, não. Tem novos lutadores e alguns mapas novos, tá? Bem bacana o jogo, inclusive não tá aqui porque eu tava jogando ele no meu Switch, inclusive. Jogo bacana, é um jogo assim que realmente ele traz... Ele ilustra como seria realmente uma batalha Pokémon na porrada, assim, no mano a mano, sabe? E é bem divertido, cara, assim, se você curte estilo de jogo Tekken, jogo de luta no formato Tekken, e é fã da franquia Pokémon, dá uma chance, porque é bem bacana esse jogo, tá? Bem bacana mesmo. 32º a gente tem aqui o Splatoon 3, que pra mim é o melhor da franquia, tá? Gosto muito da campanha single player, apesar dela ser curta. O modo online eu até hoje jogo, tá? Confesso que tem vezes que eu fico bastante viciado. Teve um patch pra Switch 2 que melhorou a resolução e também a taxa de quadros. Então, pra quem agora tá com Switch 2 e nunca experimentou ou que é uma desculpa pra revisitar o título, vale muito a pena, tá? Bem bacana. Em 31º, a gente tem aqui o Echoes of Wisdom. Esse que pra mim é muito melhor do que o remake do Link's Awakening, que usa o mesmo motor gráfico e o mesmo estilo de jogabilidade. Esse é o primeiro jogo da saga que você joga com a Princesa Zelda, inclusive. É um jogo muito bacana, muito divertido. E, honestamente, é um dos meus jogos favoritos de Zelda do Switch, sabe? Teve também patch pra Switch 2. Muito bacana o jogo. É um jogo assim... Mas a experiência Zelda, se você comparar com Tears of the Kingdom ou com Breath of the Wild, essa aqui é uma experiência mais diminuta, mais enxuta. Mas é uma experiência muito divertida sim e também merece a atenção. Em 30º lugar a gente tem aqui o Mario Luigi Brothership. Esse jogo também é um título que eu vejo muita gente tendo uma reação ame ou odeie. Eu particularmente gostei bastante, tá? Apesar do início ser um pouco parado, do momento que o jogo engata, ele engata bem. E aí é diversão até o término da campanha. Inclusive a campanha desse jogo é bem extensa, tá? Tem bastante conteúdo também, missão secundária, bastante coisa pra fazer. O gráfico é lindo e eu particularmente gostei muito do jogo. Em 29º a gente tem aqui esse que é o melhor título dessa franquia, de apenas 2 títulos, o Sparks of Hope. Ele pega tudo que o Mario Plus Rabbids fez, o Kingdom Battle, e melhora assim exponencialmente, tá? É um jogo muito, muito divertido, toda hora tá em promoção, uma campanha com um tamanho muito bom, muito conteúdo extra. As DLCs desse jogo também são muito bacanas. Teve uma DLC, inclusive, que trouxe de volta o Rayman, o personagem da Ubisoft famosinho da época do Play 2. É um jogo muito bacana, recomendadíssimo. Em 27º lugar a gente tem aqui o Super Mario RPG, remake, né, do jogo de Super Nintendo. É um título bem bacana, divertido, aquela coisa, zerou, engavetou, mas eventualmente eu posso ter vontade de jogar de novo. É divertido, é uma campanha que ela não é muito longa, mas também ela tem o tempo ideal. Se ela fosse mais longa também, acabaria deixando o jogo maçante. Eu achei ele divertido, tá? Não é nem de longe o meu Mario RPG favorito do Switch, mas é divertido sim, e pra quem, assim como eu, nunca jogou a versão de Super Nintendo, vale a pena dar uma olhada, tá? O jogo é bem bacana, os gráficos que eles fizeram remodelados são muito bonitinhos, e é um jogo bem legal.
Em 26º temos aqui o Paper Mario The Origami King. Esse jogo aqui, ele é muito julgado, não pelo que ele é, mas pelo que ele poderia ser. Não é um RPG, é um jogo de aventura, porém, como jogo de aventura, é divertidíssimo, a história é engraçadíssima, eu adorei. O tempo de campanha é muito legal, tem bastante coisa pra fazer sim. O combate eu não achei ruim, assim, pra mim é um combate que funciona, é um combate que tentou trazer algo diferente, não me incomoda. E honestamente, assim, se você enxergar como um título de aventura, eu te prometo, você vai gostar muito mais dele do que se você entrar já querendo um Paper Mario tradicional RPG. É um jogo de aventura e, como isso, ele opera muito bem. Em 25º a gente tem aqui o Marvel Ultimate Alliance 3, que de longe é o melhor Marvel Ultimate Alliance e é um exclusivo para Switch, tá? É um jogo muito bacana, muito divertido. Cara, é um beat'em up com vários personagens da Marvel, tem vários elementos de RPG também, tem muito conteúdo, tanto na campanha como também no pós-jogo, então vale muito a pena. Em 24º a gente tem aqui o que pra mim é o melhor Pokémon original, né? O melhor Pokémon que não é um remake, nem um remaster, pra Switch, é o Legends Arceus, jogo muito, muito interessante. Se você é fã da mitologia Pokémon, esse aqui na verdade canonicamente é o primeiro jogo da saga, tá? Ele que dá origem aos eventos futuros, dos futuros títulos. Muito divertido o jogo, muita coisa pra fazer, e é um jogo que assim, de todos da saga Pokémon pra Switch, é um dos que eu vejo a galera menos comentando, e pra mim é o melhor Pokémon original pra Switch. Em 20º lugar, temos aqui o que pra mim é um dos melhores jogos Musou pro Switch, que é o Fire Emblem Three Hopes. Muito bacana o jogo, não tem nenhuma imagenzinha de fundo, né? Muito bacana o jogo, divertidíssimo, o combate é muito bom, ele roda muito bem, já no Switch 1, no Switch 2 roda melhor ainda, mas no Switch 1 ele roda muito, muito bem, campanha muito longa, muito conteúdo, várias mecânicas de combate novas que eles introduziram, que ficaram muito legais, tá? Vale muito a pena, é um dos melhores jogos Musou do Switch e pra mim também tá aí no top 20 de melhores exclusivos do Switch também. E em 22º, é bom que eu tô fazendo uma confusão com essa lista, a hora sobe número, diminui número, mas assim, em 22º temos aqui o remake do Thousand Year Door. Gente, não é um remake, tá? Assim, vou falar, tem até algumas coisas que esse jogo faz que deterioram a qualidade dele. O jogo rodava em 60 quadros no GameCube, aqui roda 30, tá? Tirando isso, o jogo faz ajustes ótimos nas mecânicas e na jogabilidade. O ritmo do jogo ficou muito melhor. E assim, é Paper Mario Thousand Year Door. Era um clássico no GameCube e continua sendo um clássico aqui, tá? É um jogo muito bacana, tá? Não só o roteiro dele, mas a jogabilidade é muito divertida. A campanha dele tem um tempo muito legal. E assim, não tem muito um pós-jogo. Zerou e acabou, mas na boa. Você vai querer jogar esse jogo de novo em algum momento da sua vida. É um jogo muito divertido, sim. Em 21º, temos aqui o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Joguei esse jogo no Wii. Não tinha zerado, mas joguei. E zerei ele aqui no Switch. Inclusive, zerei e fiz o New Game Plus também. É um jogo muito legal. Eles adicionaram conteúdos novos, melhoraram e ajustaram alguns quesitos da jogabilidade. Se você nunca jogou nenhum jogo da saga, esse aqui tá excelente para introduzir você à série e para você entender por que é uma franquia, apesar de ser nichada, é uma franquia tão amada por tanta gente também. Em 20º lugar, Bayonetta 3, que de toda a franquia não é meu favorito, mas é um jogo ainda assim muito, muito bacana, tá? O 2 é de longe meu favorito, mas o 3 também é muito divertido. Isso aqui no Switch 2 tá rodando super bem. No Switch 1 tem alguns probleminhas técnicos de performance, mas ainda assim é um jogo muito, muito divertido, sim. Em 19º lugar tá aqui o Bravely Default 2. Eu joguei o primeiro no 3DS, amei. E esse segundo é muito bom sim, tá? Pouca gente fala dele, pouca gente fala dessa franquia na verdade. Mas o Bravely Default 2 é um dos RPGs que eu mais tenho horas jogadas no Switch. Gosto muito e recomendo muito, sim. Em 18º temos aqui um jogo que pouquíssima gente jogou e menos gente ainda gosta, mas é uma franquia que particularmente eu conheci ela aqui no Switch e é um título que eu amo muito. Já joguei muito e continuo jogando, que é o Endless Ocean Luminous. Isso aqui online eu jogo pra caramba também.
E, cara, é um jogo, assim, relaxante, é um jogo bom pra passar o tempo, é aquele jogo, assim, jogar antes de dormir. Ou até, às vezes, quando você quer só, sabe, relaxar. Você não quer um jogo que deixa o seu coração pulsando a 120 batimentos por segundo. Por segundo é ótimo, por minuto. É um jogo relaxante, divertido e com bastante coisa pra fazer, sabe? Se você gostar do que o jogo te oferece, você realmente vai ter muito o que fazer aqui. Agora, super nichado, tá? E assim, de 10 pessoas, provavelmente uma, quiçá duas, vão achar interessante. Mas pra quem achar interessante, eu prometo, vai gostar bastante, tá? Em 18º a gente tem aqui... Opa, em 17º a gente tem aqui o Pikmin 4, tá? Que é, pra mim, o melhor Pikmin da saga, tá? Não é meu favorito, mas é o melhor Pikmin da saga, tá? Jogo completíssimo, uma campanha longa, muita coisa pra fazer. E, cara, é aquele padrão Nintendo que quando ela acerta em cheio. Muita qualidade, muita coisa pra fazer, muito conteúdo. E é um clássico. De longe, é um clássico. Em 16º a gente tem aqui o New Pokémon Snap. Cara, esse jogo eu amo demais. É um jogo também que, sim, canso de falar dele. Divertidíssimo. Se você é fã da saga Pokémon e quer explorar um tipo novo de jogabilidade, de mecânica, sendo um fotógrafo nesse universo, é mais divertido do que parece, tá assim? Talvez eu falando não sou tão divertido, mas é um jogo muito bacana, sim. Amo muito. E assim, tomara que a franquia continue. Sendo bem sincero, cara, porque esse aqui, o New Pokémon Snap, é divertidíssimo. E eu joguei o Pokémon Snap de 64, mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui, cara, tem muito conteúdo, tem muita coisa pra fazer pós-jogo. Lançaram atualizações e aumentaram aumentaram os modos de jogo, né? Adicionaram novos modos de jogos e te deram mais coisas pra fazer também após atualizações gratuitas. Então, é um jogo muito bacana e com muito conteúdo. Em 15º a gente tem aqui o Breath of the Wild, tá? É um jogo maravilhoso sim, é um clássico, papapá, beleza. Mas não, assim, não tá no meu top 10, tá? Zerei, gostei bastante. Joguei também a versão de Switch 2, tá? Quer dizer, joguei o patch, né, de atualização pro Switch 2, em que tá rodando 4K 60 quadros. Jogo divertidíssimo. Muito bem feito, é um clássico, é isso aí, tudo que vocês já ouviram. Se nunca jogou, joga, porque você vai amar. Se já jogou, você já sabe do que eu tô falando, então tudo certo. Em 14º a gente tem aqui o que pra mim é um dos títulos mais, assim, nem subestimados, só que mais desvalorizados do Switch, que é o Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Esse jogo aqui, na verdade, é uma prequel ao Bayonetta 1, né? É o primeiro jogo, cronologicamente falando, é o primeiro jogo da saga, né? Muito divertido, é uma aventura de puzzle linda, com uma história bem bacana. Pouquíssima gente jogou, pouquíssima gente conhece esse jogo, na verdade, porque a franquia Bayonetta é uma franquia para adultos. Esse jogo aqui, ele tem uma pegada mais infantil, apesar de não ser um jogo para criança, ele tem uma estética que remete mais a jogos infantis, só que, sendo sincero, se você gosta de jogos Adventure e Puzzle, dá uma chance, tá? Muito bom esse jogo, sim. Em 14º a gente tem aqui um jogo que eu sempre quis falar sobre, é uma franquia que eu não joguei, nem o primeiro jogo de de Nintendo DS, e nem a versão de Wii, né? Porque aqui na verdade é uma coletânea, são dois jogos, né? A gente tem aqui o Another Code Trace Memory, que foi o jogo lançado para Nintendo DS, e a gente tem o Journey into Lost Memories, que foi a versão para Wii, que nunca chegou a ser vendida aqui na América, nem no Brasil, na América do Norte, não chegou a ser comercializado aqui. E aqui é uma coletânea com os dois jogos, transformando os dois jogos em um só, né? Você não tem a seleção de jogo 1 jogo 2, você tem aqui os dois jogos, porque são, né, a mesma história, no caso são a mesma franquia, a mesma saga, né, em um título só, o que pra mim deixou a história como um todo muito melhor, né? De você não ter separação entre os dois títulos, de você ter uma única história unificada. Cara, eu amo esse jogo, tá? Eu amo esse jogo. É um estilo de jogo point and click, tá? É meio que nem point and click, mas é tipo uma visual novel, só que você tem alguns puzzlezinhos, né? Então é um jogo de aventura, puzzle, por assim dizer. Eu acho linda essa capa, inclusive, cara. Por isso que eu fiz questão de pegar essa versão aqui em mídia física. Cara, tem demo, só que assim, a demo não consegue ilustrar a qualidade desse jogo. É uma história linda, tá? E assim, bem complexa até, com temáticas bem interessantes e bem pouco conversadas sobre na mídia de videogame. Então, assim, é uma franquia que, particularmente, apesar de você ter só dois jogos e ter só um título pra Switch,
Eu queria muito que tivesse vendido bem. Spoiler, não vendeu, tá? Mas eu queria muito que a Nintendo voltasse a dar atenção pra essa saga. Ou até pra outras também, com um enfoque maior na história, porque é um título muito legal, tá? A história realmente é linda. E eu já até zerei esse jogo mais de uma vez, tá? Porque eu gostei tanto da história que deu vontade de reviver ela também. Muito, muito bacana. Em 12º a gente tem aqui um título que eu joguei no 3DS, mas me viciei aqui no Switch, que é o Miitopia. Cara, esse jogo aqui é muito estranho, assim, tentar explicar o que ele é, mas é um RPG em que você consegue criar personagens e você tem toda aquela jornada do herói de salvar o mundo, só que a forma como o jogo te coloca em situações é tão estranho, mas tão divertido. E, cara, eu tenho mais de 50 horas nesse jogo aqui, continuo jogando. É um jogo bem viciante, até pra falar a verdade, sabe? E a versão do 3DS nem de longe me viciou tanto quanto essa versão de Switch. E não vou mentir, cara, a minha lista tem que te falar. É, pra mim, um dos melhores exclusivos do Switch de longe. Em 11º temos aqui um clássico, né? Um clássico de Wii U e que também se transformou em clássico de Switch, tá? O Tropical Freeze, um dos melhores jogos 2D já feitos, tá? Um dos melhores jogos de aventura 2D já feitos, se não o melhor, tá? Muito, muito, muito bom. Em 10º lugar tem aqui meu Pokémon favorito, que é o Let's Go Pikachu. Esse aqui que é um remake do jogo de Game Boy. Mas o que eu posso falar, cara? Eu amo essa geração de Pokémons, a primeira é a minha favorita. Já joguei esse jogo diversas vezes, amo muito e tinha que estar no meu top 10. Em 9º lugar, Xenoblade 3, que é o melhor Xenoblade já feito. Esse jogo aqui realmente, cara, é o ápice, é tudo que a franquia culminou de realização em questão de qualidade, de jogabilidade, de história. É muito, muito bom, cara, assim. E é a conclusão, né? É a conclusão da saga Xenoblade Chronicles, vem aqui no 3º, né? A DLC desse jogo, ela conclui os arcos dramáticos, tanto do primeiro como do segundo. Mas mesmo se você não for jogar a DLC, como título individual, como título unitário, é muito, muito bom sim, recomendadíssimo. E aqui em 8º, o que pra mim é o melhor Bayonetta, tá? O Bayonetta 2. Amo esse jogo, não tá escrito quanto eu joguei disso e quanto eu continuo jogando. Maravilhoso, maravilhoso sim. Se você nunca jogou nenhum jogo da saga, o ideal, claro, é começar pelo Bayonetta 1, mas de longe esse aqui é um dos melhores títulos Hack and Slash já feitos, tá? Também era um jogo de Wii U que depois foi portado pra Switch, e que bom que foi portado pra Switch, cara, porque agora a gente tem um jogo maravilhoso numa plataforma mais popular, porque o Wii U vendeu muito pouco, né? Então, se a franquia tivesse morrido no Wii U, ia ser muito, muito triste, eu teria que ter mantido meu Wii U até hoje. Em 7º lugar, outro jogo da Platinum Games, um jogo que merecia muito mais atenção do que ele recebeu. É um título incrível, tá? Jogabilidade fantástica. A história do jogo é meio mais ou menos, mas assim, em questão de diversão, até de fator replay também, esse jogo é um golaço. É um jogo muito, muito legal e eu tinha que colocar ele aqui até para também fazer um apelo para quem nunca jogou, dar uma olhada, porque merece muito, muito sua atenção. É um jogo divertidíssimo. Em 6º lugar, a gente tem aqui o que pra mim é o melhor Kirby já feito, melhor jogo da franquia Kirby, o Kirby and the Forgotten Land, tá? Que bom que esse jogo existe, cara, que bom que eles trouxeram o Kirby pelo formato 3D. É um jogo divertidíssimo, com muito conteúdo. Cara, não tem nem muito o que falar. Joguei muito esse jogo, continuo jogando. Pra mim, o melhor título da franquia Kirby, tá? Não só 3D, 2D, é o melhor título Kirby já feito. Na verdade, é a primeira vez que o Kirby... Não é a primeira vez, né? Mas é assim... Fazia um tempo que a franquia não ia pro formato 3D. Então, assim, é o primeiro título grande, que é o primeiro grande jogo do Kirby em 3D, sim. Teve já outras interações, só que não chegou a ser um 3D como é nesse formato aqui. Então, vale muito a pena. Recomendadíssimo. Um dos melhores jogos de Switch e, pra mim, o melhor jogo do Kirby já feito. Em 5º lugar, a gente tem aqui o que pra mim é também o melhor jogo da franquia Fire Emblem. Isso porque eu sou um grande fã da franquia Fire Emblem. Gosto do Fire Emblem Engage, inclusive, só que esse aqui é de longe o melhor título da saga, tá? É um jogo muito, muito legal. Gigantesco, com muita coisa pra fazer. E se você nunca jogou nenhum título,
recomendo muito, tá? Começar por esse aqui. Começa por esse aqui não, cara. Já começa com o melhor da franquia. A franquia é muito boa, tem muitos títulos legais. E esse aqui, de longe, é o melhor dela, tá? Muito, muito bacana, sim. Em quarto lugar, não poderia de citar o Mario Kart 8 Deluxe. É um jogo também que tinha pra Wii U. E aí portaram o jogo e todas as DLCs pro Switch, né? Tendo a versão completa pra Switch. Esse jogo aqui, inclusive, é o título mais vendido pro Switch 1, inclusive. Cara, o que eu posso falar? É Mario Kart. É o Mario Kart e é o melhor Mario Kart já feito. E sim, eu tô comparando com o Mario Kart World, tá? O Mario Kart World nem de longe se aproxima da qualidade do Mario Kart 8 Deluxe. Nem de longe, tá? O Mario Kart World tem suas qualidades, mas também tem seus deméritos. O Mario Kart 8 Deluxe é um jogo irretocável, é um jogo muito, muito bom, sim. Em terceiro lugar, a gente tem aqui o Tears of the Kingdom. Apesar de não ser o meu Zelda favorito, eu precisava colocar ele aqui no top 3. É um jogo maravilhoso. Assim, entendo que tem pessoas que revisitaram o jogo depois do lançamento e não acharam isso tudo, mas pra mim é realmente, assim, um jogo digno de estar no top 3, tá? Isso aqui realmente é a Nintendo revolucionando o que ela já tinha revolucionado, sabe, assim. Então, apesar de não ser meu Zelda favorito, é um título maravilhoso, sim. Em segundo lugar, o Smash Bros. Ultimate, que pra mim também é o melhor título de uma franquia cheia de jogos incríveis. Então, você ser o melhor título de uma franquia tão potente como o Smash Bros. Não é nada assim, não é nada simples, não é nada para deixar passar. Então tem que ser mencionado. É uma franquia incrível, é uma franquia que chegou na sua versão Ultimate na sua melhor forma, com o maior número de personagens já vistos. E, cara, é aquilo, é um jogo infinito praticamente, cara, porque o que eu já joguei e continuo jogando e sei que vou perdurar a jogar, seja com a galera, seja sozinho, é um jogo incrível, é um dos melhores jogos pra Switch, é um dos melhores jogos que a Nintendo já fez com toda certeza, tá? Merece estar no segundo lugar, sim. Em primeiríssimo lugar, o que na verdade não é só o meu jogo favorito de Switch, é o meu jogo favorito que a Nintendo já fez, que é o Mario Odyssey, tá? Eu defendo que, assim, claro que esse jogo não precisa de defesa, porque todo mundo ama esse jogo, é um jogo irretocável, mas eu defendo que é um dos, se não o melhor jogo que a Nintendo já produziu. Cara, esse jogo aqui, ele é a justificativa pra Nintendo estar onde ela tá, sabe? Não só a Nintendo, mas a franquia Mario. É um jogo irretocável, é um jogo que ele me fez amar videogames de uma forma que eu nem acreditava que poderia amar a mídia. Então, assim, é um jogo não só pra quem ama Nintendo, não só pra quem ama a franquia Mario, é um jogo pra quem ama videogame ou alguma vez na vida já teve interesse por videogame. Esse jogo aqui é a justificativa pro seu amor continuar existindo. É um título irretocável, incrível, e é o meu jogo favorito. Pra mim, é o número 1 exclusivo de Switch. É o exclusivo de Switch número 1 dos melhores jogos que a Nintendo já fez, tá? Meus queridos, então, vídeo meio longo, né? Mas falei tudo que tinha que falar. Tem aqui os 53 exclusivos de Switch ranqueados, tá? Fiquem bem, uma ótima semana e até a próxima. Valeu!